Amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu queria saudar você, companheiro rubro-negro, e a você também, companheiro anti-rubro-negro, que sempre prestigia os nossos debates, que sempre comentam os nossos vídeos, que sempre plenam de conteúdos inteligentes as nossas discussões, que são, na maior parte das vezes, muito polêmicas, as quais eu faço sempre questão de mantê-las em função da caracterização desse canal. Ou seja, um canal raiz rubro-negro. Bom, meus amigos, pediria a vocês também que se inscrevessem no canal, deixassem um like no vídeo, importante, para que mais rubro-negros e anti-rubro-negros viessem fazer parte das nossas conversas, para que mais conteúdo inteligente possa ser apresentado nas nossas lives. Como vocês sabem, ontem eu estava em Volta Redonda, fui prestigiar e fui também comentar lá na na Flazoeiro TV, o jogo de ontem do Flamengo, prestigiando a estreia do companheiro Paulo Souza como comandante do time do Flamengo e a estreia também dos jogadores na temporada desse ano, dos principais jogadores que estavam em pré-temporada. O jogo foi 3-0 Flamengo e eu digo aqui para vocês, meus amigos, que ainda que tenhamos que relativizar o nosso adversário, não devemos julgar pelo placar, e sim pela forma como o Flamengo se apresentou dentro de campo, no meu entendimento, muito diferente, até mesmo na primeira partida, flagrantemente do que os times que o Flamengo apresentou no ano de 2021 e 2020, depois que o Mister saiu, com o Domi, Rogério e depois o Renato. Time que eu diria até inovador em alguns aspectos. Acho que o companheiro Paulo Souza vai falar sobre isso na entrevista. Vocês sabem que acabou o jogo, eu saí rapidamente para o Rio de Janeiro, porque eu tive que fazer a live pela madrugada, como eu fiz, e hoje à tarde eu lhes disse que gravaria esse vídeo, que eu acho até que devo usar o termo reagindo à entrevista do Paulo Souza, que, como eu já falei para vocês, é um termo jovial, mas é assim que vocês entendem, então é dessa maneira que eu vou me expressar também. Então o companheiro Paulo Souza respondeu algumas perguntas e eu quero comentá-las aqui para que nós raciocinemos juntos sobre o que ele falou. Vamos lá. Do futebol brasileiro no Flamengo. Paulo Souza, a primeira pergunta do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Paulo, boa noite. O Everton Ribeiro jogou em uma nova função e surpreendeu muita gente, demonstrando uma evolução pela ala esquerda. Como você avalia a partida feita pelo jogador atuando nesse lado do campo? Bom, o Everton é um jogador super inteligente, que conhece bem os espaços, tecnicamente muito evoluído, e é um jogador que te dá ritmo, que tem capacidade de 1 para 1, tem um bom controle de espaço com e sem bola, e naquele momento deste mesmo jogo, e aquilo que eu penso também no futuro é poder utilizá-lo em várias posições, e essa é uma das posições que o vamos utilizar. Não treinou, esteve na seleção, tudo aquilo que nós fomos fazer nestas últimas semanas fez com que a minha decisão fosse mais uma decisão mais linear, numa parte inicial, no corredor esquerdo, e depois na parte final, já mais no corredor interior, onde ele conhece como ninguém esse mesmo espaço. Meus amigos, primeiramente, flagrantemente, o companheiro Paulo Souza, independente dos resultados que venha gerar no Flamengo, tem muito boa interlocução. Nota-se claramente que trata-se de um homem muito inteligente. Muito ao contrário de entrevistas de técnicos anteriores, e eu não vou falar sobre os pormenores, mas, meus amigos, sinceramente não se entendia nada do que o Renato Gaúcho falava, muito menos do Rogério Ceni, que gostava de se apresentar ali como erudito, falando palavras desconexas, e o Domi, então, tentando falar português. Meus amigos, de fato, há muito tempo eu não via um treinador, desde a época do Mister, com uma interlocução tão fácil como a do Paulo Souza. Importante que se destaque isso. O que ele disse é que o Everton Ribeiro é muito importante taticamente, ele sabe ler o jogo. O Everton Ribeiro sem a bola também é muito bom, se movimenta muito bem,
apesar das críticas que vinha sofrendo nesses últimos 2 anos, com atuações irregulares, no meu entendimento, por culpa de desgaste físico, não tem substituto, não tinha substituto para o Everton Ribeiro dentro da equipe, e ele jogava a maior parte das partidas. Obviamente se desgastava muito, e eu sempre disse isso para vocês, que do lado de fora, assistindo as partidas, mesmo na pandemia, na área de imprensa, eu via claramente que o Everton Ribeiro se movimentava menos do que costumava se movimentar. E isso mostrava, evidentemente, que ele estava desgastado. Quando o companheiro Wesley faz essa pergunta, companheiro, inclusive, que faz parte da equipe da Flazoeiro TV, a qual eu tenho a honra de participar, o companheiro estava conosco ali na cabine e nós, na hora, ficamos duvidosos sobre que posição que o Everton Ribeiro iria ocupar. Como vocês sabem, vazou, ainda bem, muito poucas coisas do Flamengo nessa pré-temporada. Parece que o Flamengo está tomando mais cuidado com isso, apesar daquela prancheta que supostamente seria do Paulo Souza, até agora não sei se mas de fato vazou pouquíssimas coisas do Flamengo, e nós não imaginávamos que ele fosse ser inovatório e permitir ao Everton Ribeiro a oportunidade de jogar pela ala esquerda, e saiu-se muito bem, como ele próprio falou. Quero lembrar vocês aqui do gol do Pedro, jogada do Everton Ribeiro, promovendo assistência ao Vitinho, que passou para o Pedro e gol. Então não foi só isso, ele construiu boas jogadas por ali, além de ter dado combate. Aliás, o Everton Ribeiro sempre deu muito combate. Se você aí, companheiro rubro-negro, for buscar os scouts das partidas, você vai entender que o Everton Ribeiro é um dos principais desarmadores do time, ou seja, um dos principais atores de processos de interrupção de jogadas dos adversários. Bom, vamos lá. Segunda pergunta, Isabelle Costa, S1 Live. Boa noite, Paulo. Em 2019, o Flamengo jogava, na maioria das vezes, sem muitas variações entre os 11 jogadores. Eram praticamente os mesmos em todos os jogos. Naquele momento deu muito certo. Pela sua coletiva de apresentação, a interpretação que ficou foi que você não pretende seguir a mesma linha, mas sim variar. Queria que você pudesse explicar o que pensa sobre se realmente pretende não ter os mesmos 11 jogadores escalados durante todo o campeonato, ou se prefere variar. Só para fazer uma pausa rápida aqui para vocês se recordam bem que o Renato Gaúcho era avesso a adaptações, ou seja, ele punha o jogador dentro de campo correspondente à posição dele de origem, aquela que ele sempre jogou. Ele não era fadado a essas adaptações, nem tampouco também, acredito eu, o Ceni, apesar da que nós realmente tivemos um ganho enorme quando ele, no meu entendimento, viu, isso gera polêmica, quando ele recua o Arão para a zaga e apresentou o Diego ali na função de primeiro volante. Aquilo ali realmente foi muito bom, mas foram pouquíssimas as adaptações que o Ceni fez. Mas eu também não posso tirar o mérito dessa daí. Mas o Renato era completamente avesso a isso e, na verdade, o time perdia a qualidade dentro de campo, inclusive a oportunidade de promover surpresas aos adversários. Vamos lá. Vai haver um momento, em breve, que vamos ter muito mais equilíbrio nos próprios 11. Neste momento ainda estamos numa pré-época, precisamos de encontrar agora ritmo competitivo e todo o volume de trabalho que foi feito, temos que ter algum cuidado para poder dar consistência e continuidade desse mesmo ritmo competitivo. Por isso vamos neste momento ajustando minutos competitivos, de forma que quase todos possam chegar a um bom volume e depois, a partir de começar a tomar as decisões mais aproximativas daquilo que pode ser um 11 base. Ao mesmo tempo, a importância de todos conhecerem os seus posicionamentos, as suas distâncias, a sua responsabilidade dentro do campo, com e sem bola, de forma que quando forem chamados numa época assim tão grande, super competitiva, no mínimo sempre 2 jogos por semana, vai haver momentos em que todos vão ser chamados e eles têm que estar prontos para isso. E nada melhor do que poder-lhe dar
neste preciso momento, oportunidades para poderem mostrar, para poderem jogar e ganhar esse mesmo ritmo competitivo. De fato, o companheiro Paulo Sousa se expressa muito bem. O que ele disse aí é que uma época curta, né, com espaço de tempo curto entre os jogos, ou seja, temporada com muitos jogos, com espaços e atos entre os jogos muito curtos, e que o Flamengo naturalmente vai precisar de todos os jogadores. O que eu acho é o seguinte: mesmo que eu sistematicamente seja escalado numa posição, eu preciso compreender quais são as missões dos outros jogadores, para que eu possa desempenhar a minha, para que eu possa antever, inclusive, oportunidades. É isso que ele está dizendo aí. Então é importante, porque você, sem substituir o jogador, você pode modificar a missão dele, pode transformá-lo num jogador de outra posição. E o que ele está permitindo com essa inovação dentro do Flamengo é justamente um conceito de jogador mais plural, ou seja, mais multidisciplinar, um jogador polivalente. Isso é muito importante, porque, como eu falei, apresenta surpresa para o adversário. Você sabe que o atleta vem com determinadas missões a cumprir dentro do jogo, ele tem um mapa ali, que foi confeccionado pela análise de desempenho, onde os principais duelos, dificuldades que ele vai ter durante a partida estão mapeados. Quando ele pega um jogador e transforma-o numa outra posição, um jogador em outra posição, ele naturalmente escapa desse planejamento, desse mapa que o treinador adversário tem nas mãos aqui, e o jogador adversário também, né? Porque aí ele passa a enfrentar um outro jogador que ele não conhecia as características jogando por ali. Então é muito importante, inclusive, até para que o time não fique muito previsível. Gostei do que o Paulo falou também. Pergunta do Marcos Vinícius Filho, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo, parabéns pela vitória. Vitinho, Mateuzinho e Marinho tiveram grandes atuações. O atacante teve poucos dias de treino e já arrebentou. A maioria dos jogadores já muito disciplinados taticamente. Satisfeito com o que viu e esperava tudo que funcionasse tão bem na estreia? Pode contar pra gente como foi a decisão de dar a braçadeira de capitão pro Vitinho? O Vitinho, nós temos que pensar que o Vitinho é um dos melhores jogadores de assistências. Penso que, se não estou enganado, acho que é dos melhores, é mesmo o melhor jogador que nós temos no nosso elenco com assistências. Já está em bastantes jogos, penso próximo ou para cima dos 200 jogos. É um jogador que tem muita qualidade e é um jogador que tem que também ter a responsabilidade de, nos momentos com ou sem braçadeira, ser um elemento ainda mais determinante do que aquilo que ele foi hoje. É um jogador que vem de uma recuperação de uma lesão nas férias, integrou-se bastante bem, temos vindo a trabalhar bastante com ele e com todos, mas sobretudo com ele, dentro da pergunta. É um jogador que nos tem dado boas indicações, de muita vontade, muita responsabilidade, nada melhor que iniciar o processo competitivo com a braçadeira. Meus amigos, eu entendi o que o Paulo Sousa pretendia. Na verdade, o Vitinho enseja muita polêmica. E eu, vocês me conhecem, sempre destinei ao Vitinho uma importância crucial dentro da equipe. É verdade que nós nos irritamos muito por algumas vezes quando ele torna a marcação mais flexível, quando ele parece não estar comprometido, quando ele ingressa dentro do campo, em alguns momentos, em estágio de desatenção. A gente reclama, dizendo que ele está dormindo no campo, etc. Então, o que eu penso é que é irrefutável a estatística que ele tem
de gols e de assistências. É espantosa, inclusive. Isso foi no ano passado. E ele realmente é o melhor estatisticamente. Então o torcedor rubro-negro não gosta. Ele entra ontem, faz uma partida boa, muito boa, com 3 assistências, construiu jogadas, marcou. Impressionante, eu nunca tinha visto o Vitinho jogar assim. E ele fala da braçadeira de capitão. No meu entendimento, para conferir ao Vitinho maior responsabilidade dentro de campo, para que ele realmente possa estar mais concentrado ali, cônscio da responsabilidade que tem. Ou seja, você destina a ele uma outra missão que também é a de liderar todos aqueles jogadores dentro de campo, cada um com a sua responsabilidade, é verdade, mas ele é o líder. Então, o papel exercido por esse jogador que recebe a braçadeira também é muito importante. E dá-la ao Vitinho, de fato, foi, no meu entendimento, uma ação muito inteligente por parte do Paulo Souza, que o conectou sempre com a realidade, com o que estava acontecendo dentro da partida. Também gostei muito do que ele fez, e vocês podem ter certeza que quando eu não gostar de qualquer coisa do Paulo Souza, vocês sabem que eu vou falar. Mas, para mim, até agora, ele está irrepreensível. Pergunta da Raíssa Simplício, do Gol. Paulo, parabéns pela estreia. Queria que você fizesse uma avaliação sobre essas primeiras semanas de trabalho. Que tipo de grupo você encontrou? Bom, como grupo, excelente. Um grupo muito disponível para o trabalho, muito divertido, muito conectado, muito empático entre eles, entre nós, entre todo o staff. Uma equipa que tem muita vontade de aprender e de procurar ter esse processo aquisitivo transferido para o jogo. Daí muito satisfeito com aquilo que foi o dia-a-dia do treino e agora esse transfer para este jogo. Penso que poderíamos ir respondendo a uma última parte da pergunta anterior. Na última parte do jogo podemos controlar melhor o jogo, temos jogadores para o poder fazer, quisemos acelerar demasiado o jogo muitas das vezes, dando a oportunidade de alguma precipitação, a oportunidade ao nosso adversário de fazer transições. Não tínhamos necessidade, poderíamos ter maior controle. Mesmo assim, tivemos inúmeras oportunidades, mesmo nessas mudanças de velocidade do nosso jogo. Meus amigos, eu vou começar por essa parte final, que de fato remetia à pergunta anterior. Eu hoje à tarde falei na live, eu não assisti a coletiva, eu estou vendo agora isso. Hoje à tarde eu disse, e ontem à noite também, que claramente o Flamengo desacelerava, algo muito parecido com o que o Mister fazia dentro de campo, definia o jogo e desacelerava. Desacelerar não significa perder o controle da partida, como acontecia com o Renato Gaúcho e como acontecia com o Ceni e com o Domi. O time perdia ali o controle. O time do Flamengo saía na frente e aquilo ali realmente se transformava num suplício para nós, porque o time adversário tentava empatar a qualquer custo e, na maior parte das vezes, inclusive, o Flamengo cedia o empate e, quando cedia o empate, começava a dominar o jogo novamente. Não foi o que aconteceu. O Flamengo descansava, desacelerando, sem perder a posse de bola e, ainda assim, construindo jogadas, só que com mais calma, com menos intensidade, de gols. O que ele falou aí, vocês também sabem que é uma verdade. Esse time sempre se deu muito bem entre eles. É um time que, como ele falou, tem empatia entre eles próprios. É um time que se dá muito bem. Você nota isso claramente nas festas de aniversário de cada companheiro, no grupo. Tem uma outra discussão, é natural. Lugar de grupo é lugar de tensão, mas muito poucas. É um grupo que se dá muito bem também, costuma acolher bem as aquisições que o Flamengo faz. Enfim, ele está correto, e que bom que ele também falou que esse grupo está interagindo bem com a comissão técnica nova e que quer aprender. Isso é importante, porque aprendeu muito na época do Mister e parece que desaprendeu depois com o Domi, Ceni e Renato Gaúcho. Pergunta da Tatiana Tavares, da Band. Paulo, boa noite. Gostaria de saber se, com os testes que fez hoje, já tem em mente um time ideal para o clássico contra o Fluminense no domingo. A sua ideia é manter os 3 zagueiros? E aproveito para perguntar sobre a sua escolha em deixar o Bruno Henrique no banco. O Bruno tem vindo a ter uma pequena dorzinha no tendão rotuliano, que temos vindo a pouco, tem vindo a treinar com algumas
ou seja, controlando as cargas e os volumes, nós o que é que nós procuramos fazer, sobretudo nestes primeiros jogos, é poder controlar a carga competitiva também. Sabemos que neste preciso momento é muito complexo, tem muito risco haver jogadores que possam jogar 2 jogos seguidos, para já não conseguem manter intensidades altas para o poderem fazer bem, e então optámos por um jogador como o Bruno, importante como ele é, de poder estar fresco para o jogo de domingo contra o Fluminense. Meus amigos, é o seguinte, primeiro eu quero falar uma coisa aqui, não pode perder para o Fluminense outra vez. O Flamengo nos últimos anos enfrenta o Fluminense e perde pontos para o Fluminense, perde partida para o Fluminense. Isso é inadmissível. Você vai pegar o time do Fluminense, sem querer depreciar ninguém, e o clube também, mas o Flamengo não pode perder. Vai lá ver, comparar um elenco com o outro, é inacreditável. O Flamengo domina o jogo, perde a oportunidade, o Fluminense vai lá numa bola bandida e acaba fazendo gol. Então não pode perder para o Fluminense. O que ele falou é o seguinte, meus amigos, vai entrar quando estiver muito bem dentro de campo. E os jogadores precisam se acostumarem que vão ficar no banco. E a torcida também, eu estava falando isso hoje à tarde na live. Que a torcida precisa se acostumar com isso, porque ele vai rodar o elenco. E se acostumar e apoiar, porque o ano passado nós tivemos problemas gravíssimos de lesões e também de condição física. O Flamengo claramente estava morto dentro de campo. O Flamengo que jogou contra o Palmeiras na final da Libertadores era um time morto, era uma esquadra morta dentro de campo. Então, o que ele vai fazer é isso, ele vai identificar através de, graças a Deus, uma comissão técnica de verdade, né, um grupo de trabalho que ele montou aí, que todos dizem que é um dos melhores que tem no futebol mundial. Graças a Deus, esse grupo está aí e vai permitir ao Paulo Souza tomar as decisões mais apropriadas. Então ontem o Bruno Henrique já não jogou por isso, porque ele já tem um problema, e o Paulo, quando fala de intensidade de carga, de movimentação, de horas, ele quer dizer que de fato só vai entrar aquele que melhor estiver para poder cumprir a missão que ele designar. Pergunta da Júlia Malak, do Diário do Fla. Paulo, alguns jovens da base foram titulares no jogo de hoje, como os zagueiros Noga e Cleiton. A tendência é continuar olhando e apostando nos garotos da base? A tendência é ajudá-los a crescerem, a desenvolverem, a entenderem conceitos e estarem sempre mais preparados para poderem jogar ao mais alto nível, que são as exigências todos os dias do Flamengo. Por isso há um número de jogadores que estão numa zona de transição, onde nós procuramos ajudá-los, consoante as oportunidades que houver durante o campeonato e o espaço que assim aparecer, porque o espaço não é só competitivo, o espaço também é no treino. Penso que 3 fatores são determinantes para o desenvolvimento e crescimento de qualquer jogador: qualidade no treino, competitividade entre eles no treino e a competitividade com os adversários. Sempre que pudermos ter a oportunidade, vamos querer ajudar-lhes a crescer também competindo ao seu mais alto nível. No entanto, eles próprios também têm que nos ir mostrando durante o treino esse processo aquisitivo, essa clareza nas coisas que vão fazendo, para poderem jogar, porque não é só por ser jovens e com potencial que jogam, também têm que demonstrar, e nós pretendemos criar também sangue fresco, novo, de forma a poder ajudar-nos no presente e no futuro próximo, o Flamengo, a podermos ganhar títulos, ganhar jogos. Pergunta do... Pois é, meus amigos, é o seguinte, o Flamengo tem bons valores. Ontem o Noga e o Cleiton entraram muito bem, se sentiram muito à vontade jogando num esquema o qual o Flamengo também, eu não diria tenha inovado, mas é uma novidade para a torcida. O Flamengo jogar com 3 zagueiros aí, tem muito tempo que o Flamengo não se posiciona dentro de campo dessa forma. Então o Noga e o Cleiton jogaram muito bem, e o Flamengo tem outros valores ali, advindos da base.
Tem o Lázaro, por exemplo, os dois laterais do Flamengo, esses que jogaram agora os 2 primeiros jogos. O Flamengo tem atletas que realmente podem surpreender. E o Paulo já disse que vai procurar contar com eles. Então, Marinho, do Litoral News. Boa noite, Paulo Souza. O Marinho fez uma grande atuação na partida de estreia, com a presença de todos em todos os campos do gramado. Qual análise você faz da atuação dele e como vê a briga pela titularidade nessa posição? Bom, é importante ter competitividade na equipa para manter ritmos e intensidades altas no treino, porque eu penso que o treino tem que ser transportado para o jogo. Por isso, mais intensidade tivermos no treino, mais competitividade tivermos no treino, mais preparação vamos ter para cada jogo e mais opções vamos ter. Marinho teve uma boa atuação, sobretudo nos seus primeiros 30, 35 minutos. Depois, dentro da imagem dele, e tivemos a conversar depois ao intervalo, acelerou demasiado o jogo, onde fez com que a equipa esteve um pouco longe. As decisões vão ser com certeza tomadas de uma forma diferente no futuro, porque é um jogador que tem muita capacidade de remate, de chegada da área, tem golo, é explosivo, mas ao mesmo tempo também tem que saber dar pausa ao jogo, entender que a equipa por vezes não acompanha a velocidade dele e a potência dele em certos e determinados momentos do jogo, e daí dar alguma pausa para poder agrupar e equilibrar melhor a equipa em todos os seus setores. Pergunta do Marcos. Companheiros, é o seguinte, eu diria para vocês que ele gostou da atuação do Marinho, mas realmente quis dizer aí que o Marinho é fominha, que o Marinho pega a bola, baixa a cabeça e tem muita intensidade, e que ele não quer isso, ele quer o time jogando com equilíbrio, harmonicamente, que é um time que, na verdade, seja coeso, né? Quando ele diz que o Marinho acelera muito o jogo, ele pode estar querendo dizer também que ele está precipitando algumas jogadas e que ele tem que tomar decisões as quais sejam mais convenientes. Aí tem que tomar um cuidado danado, porque você também não pode cercear o jogador da liberdade de criar. Isso aí vai depender muito da comunicação do Paulo para com ele e da comunicação do Marinho para com o jogador, do entendimento do Marinho, né, da maturidade do Marinho. Então o Flamengo ontem jogou com o Marinho a 200 por hora, a torcida se empolgou bastante. O companheiro Paulo Souza está dizendo aí, olha, tudo bem, jogou muito bem, competitividade no treino vai ser muito importante dentro da equipe, mas ele precisa jogar junto com a equipe, né, e não da forma como ele jogou ontem, ou seja, é verdade, muito individualmente. Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Paulo, sabemos que o jogo de hoje é o mais recente, mas projetando o Fla-Flu do próximo domingo, o primeiro clássico do ano, você pretende levar a campo os jogadores que hoje ficaram no banco? Alguns deles sim, outros que jogaram hoje vão ter também essa mesma participação. Vamos ver agora a recuperação de cada um deles para podermos tomar as melhores decisões para domingo. Meus amigos, então eu acho que as principais perguntas estão aí, principalmente quando ele termina a entrevista. Deve ter tido mais perguntas aí, mas eu acho que, sintetizando, o mais importante foi isso aí. E agora ele disse que vai rodar o elenco. De fato, vai rodar o elenco. O time que entrar vai estar sempre 100% ou perto disso. São jogadores que têm melhor condições. Não adianta, não vai ter, obviamente, ter uma decisão, ter uma base titular que vai ser preparada para isso, mas acredito eu que ele vai tomar as decisões sempre de acordo com o adversário, com a conjuntura do campeonato, com a necessidade do resultado do time. Bom, então eu acredito que os jogadores todos vão ter que treinar bastante, porque sabem que realmente vão ter mais oportunidades. Então, meus amigos, eu queria agradecer a todos vocês. Acho que essa seleção em sequência de perguntas foram as mais importantes. Talvez tenham outras, eu não assisti, mas talvez inclusive
fazendo com que o Paulo se remeta já a respostas anteriores. O Principaldi já falou aí da base, falou da competitividade, falou do próprio jogo, falou de algumas mudanças que ele fez, falou da condição física, da carga de trabalhos que está condensado aí. Então, muito obrigado, meu amigo rubro-negro. Eu queria convidar você amanhã, sexta-feira, para que você assistisse a nossa live. Vai ser realizada na parte da tarde, provavelmente 2h30 ou 3 horas. Acho que 3 horas. Grande abraço para você, meu amigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo, porque o like é muito importante para o YouTube nos recomendar. Então, meus amigos, muito obrigado. Até amanhã, sexta-feira, 3 horas da tarde. Saudações rubro-negro.